Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei. Jeremias 3:14. Estas são palavras graciosas, um grato anódino para uma consciência perturbada. Tal conforto singular é apropriado para animar a alma e colocar o mais brilhante tom em todas as suas perspectivas. A pessoa a quem isso é dirigido tem uma posição eminentemente feliz. Satanás estará muito ocupado com você, crente em Cristo, hoje, neste momento. Ele dirá: que direito você tem de acreditar que Deus é casado com você? Ele irá lembrá-lo de suas imperfeições e da frieza de seu amor, e talvez do estado de retrocesso de seu coração. Ele dirá: ora, com tudo isso sobre você, você pode ser presunçoso o suficiente para reivindicar união com o Filho de Deus? Você pode se aventurar a esperar que haverá qualquer casamento entre você e o santo? Ele dirá a você, como se ele fosse um advogado da santidade, que não é possível que tal pessoa como você sente que é, possa realmente ser um participante de tão precioso e especial privilégio como ser casado com o Senhor. Que isso seja suficiente para uma resposta a todas essas sugestões. O texto é encontrado dirigido não para o cristão em um estado de florescimento de coração, não para os crentes no Monte Tabor, transfigurados com Cristo, e não a uma cônjuge casta e justa, e que senta-se sob o estandarte do amor, banqueteando-se com o seu Senhor. Mas os destinatários são aqueles que são chamados de filhos rebeldes. Deus fala à sua igreja em seu mais baixo e abjeto estado. E embora ele não deixe de repreender o seu pecado, lamenta-o e o faz lamentá-lo também, mas ainda assim, em tal condição, ele diz a ela: eu vos desposei. É por graça que ele se casasse com qualquer um de nós, mas é graça em seu mais alto grau, é o oceano da graça em sua maré alta que ele fale assim aos filhos rebeldes. Que ele fale em notas de amor a qualquer um da raça caída de Adão é extremamente estranho, é maravilhoso. Que ele escolha aqueles que se comportaram traiçoeiramente para com ele, que viraram as costas para ele e não o rosto, que portaram-se falsamente com ele, embora pertençam a ele, e diz-lhes: eu vos desposei. Isso é uma doçura de amor além do que podemos supor ou imaginar. Ouve, ó céus, e admire-se, ó terra, que todo coração com discernimento irrompa em cântico, sim, que cada mente humilde bendiga e louve a condescendência do Altíssimo. Animai-vos, pobres corações abatidos. Aqui há doce estímulo para alguns de vocês que estão deprimidos e desconsolados, e sentam-se sozinhos. Tirem águas vivas deste poço. Não deixe que o barulho dos arqueiros o mantenham distante do lugar onde se retira a água. Não tema que você venha a ser amaldiçoado enquanto você está aguardando a bênção. Se você temer, apenas confie em Jesus. Se você tem apenas um interesse vital naquele Senhor uma vez humilhado, agora exaltado, venha com santa ousadia ao texto, e qualquer que seja o conforto que haja aqui, receba-o e se alegre nele. Para esta finalidade, olhe para o texto e pense comigo. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei. Jeremias 3,14. Ao considerar a relação da qual se fala aqui, você observará que a relação de casamento, embora seja extremamente próxima, não provém de nascimento. 1. O casamento não é uma relação de consanguinidade original. É contraída entre duas pessoas que possivelmente, durante a primeira parte de suas vidas, eram inteiramente estranhas uma à outra. Eles podem apenas ter raramente olhado um ao outro face a face, exceto durante poucos meses que antecedem o seu casamento. As famílias podem não ter nenhum conhecimento anterior uma da outra. Eles podem ter vivido longe como antípodas. Um pode ter sido opulento e ter posse de vastos domínios, e o outro pode ter sido pobre e vivido em circunstâncias difíceis. Genealogias não o regulam. As disparidades não o impedem. A relação não é por nascimento natural,
mas por acordo voluntário ou aliança. Essa é a relação que existe entre o crente e Deus. Seja qual for a relação que havia originalmente entre Deus e o homem, foi quebrada e extinta pela queda. Nós éramos alienados, estranhos e estrangeiros. Estávamos longe de Deus pelas nossas más obras. Desde então, não tivemos mais nenhuma relação com o Altíssimo. Fomos banidos da sua presença como traidores do seu trono, como criminosos condenados que haviam se revoltado contra seu poder. Entre as nossas almas e Deus não poderia haver comunhão. Ele é luz e nós somos trevas. Ele é a santidade e somos pecado. Ele é o céu e nós somos muito mais semelhantes ao inferno. Nele existe grandeza consumada e nós somos débeis e insignificantes. Ele enche todo o mundo com a sua força, e quanto a nós, somos as criaturas de um dia, que de nada sabemos e que somos esmagados pela traça. Há um abismo entre os dois. Deus e um pecador é algo terrível de se contemplar. Há uma grande diferença entre Deus e a criatura, mesmo quando a criatura é pura. Mas entre Deus e a criatura caída, onde está aquele que pode medir a infinita distância? Onde haveria um meio de alguma vez superar tão terrível abismo, a menos que o Senhor Jesus o tivesse encontrado em sua própria pessoa e em sua própria paixão? Como poderíamos alguma vez perceber o propósito infinito, a menos que tivesse sido revelado a nós como um fato consumado, pelo qual Ele nos reconciliou e nos trouxe em comunhão consigo mesmo, a ponto de sermos casados com Ele? Agora, cristão, apenas contemple o que você era e a família degradada a que pertencia, para que você possa magnificar as riquezas da sua graça que abraçaram você em sua baixeza, e tenha assim unido a si mesmo em todas as promessas de um marido, de modo que ele diz: eu vos desposei. O que você era é um catálogo sombrio dos abomináveis transgressores, aquele que o apóstolo dá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, 9 e 11. Eu me abstenho de um recital dos imundos vícios, no final do qual ele diz: mas vós fostes lavados, mas fostes santificados. Nesses crimes que ele enumera, muitos de nós tínhamos uma cota, ou melhor, todos nós. Quem era nosso pai e a casa de nosso pai? Qual era o nosso objetivo de vida? Qual era a nossa prática? Quais eram os nossos desejos? Quais eram as nossas inclinações? Eles eram terrenos, baixos e infernais. Nós estávamos distantes de Deus e nós amávamos essa distância também. Mas o Senhor Jesus tomou sobre si a nossa natureza. Sobre ele o Senhor colocou a iniquidade de todo o seu povo. E por quê? Não apenas para nos salvar da ira vindoura, mas para que, sendo salvos da nossa degradação por meio da sua expiação e sendo santificados e encontrados pelo poder do Espírito, tivéssemos uma relação estabelecida entre nós e Deus, que não foi formada por natureza, mas que foi obtida e consumada por sua maravilhosa graça. Ao Senhor demos graças hoje, enquanto nós nos lembramos do abismo onde estávamos caídos, e chamemos a atenção para o fato de que agora estamos unidos a Ele em laços de sangue e cordas de amor. 2. A união de casamento é o resultado de escolha. Qualquer exceção a esta regra que seja invocada é nula na razão, porque surge da loucura e transgressão. Não deve haver nenhuma exceção. Absolutamente não pode ser considerado um casamento verdadeiro se não houve uma escolha de cada parte. Mas certamente, se o Senhor nosso Deus é casado conosco e somos casados com Deus, a escolha é mútua. A primeira escolha é de Deus. Essa escolha foi feita, cremos, antes da fundação do mundo, como dizem os versos, muito antes dos refulgentes raios de sol inicialmente repelirem as sombras da escuridão. Eles, em seu seio sagrado, repousavam, amados com um amor eterno. Deus nunca começou a amar o seu povo. Seria impossível para a mente espiritual entreter um pensamento tão indigno. Ele os viu pelas lentes de seus decretos. Ele viu-os de antemão com o seu olhar de presciência. Na massa da criação, todos caídos e arruinados, mas ainda assim,
ele olhou para eles, apiedou-se deles e amou-os, elegeu-os e separou-os. Eles serão meus, diz o Senhor. Aqui estamos todos de acordo e devemos ser todos de acordo sobre o segundo ponto, ou seja, que nós também escolhemos o nosso Deus. Irmãos, nenhum homem é salvo contra a sua vontade. Se alguém dissesse que foi salvo contra a sua vontade, seria uma prova de que ele não foi salvo de modo nenhum. Pois relutância ou indiferença revelam uma alienação completa de todas as afeições do coração. Se a vontade ainda está estabelecida contra Deus, então todo homem é provado estar em inimizade contra ele. Por natureza, nós não escolhemos Deus. Por natureza, recalcitramos contra a sua lei e recusamos o seu domínio. Mas não está escrito, meu povo será voluntário no dia do meu poder? No Salmo 110, verso 3. Você não entende como, sem qualquer violação de sua livre agência, Deus usou seu poder soberano para abrir seus olhos da cegueira, te deu um novo coração e argumentos e motivos adequados, de modo a te dar um verdadeiro entendimento. Através do nosso entendimento, a nossa vontade é convencida e nossas almas são atraídas espontaneamente. Em seguida, abaixamos as armas de nossa rebelião e nos humilhamos ao pé do estrado do Altíssimo. E agora, nós livremente escolhemos aquilo que uma vez perversamente abominávamos. Você, cristão, neste mesmo momento, não escolhe a Cristo com todo o seu coração para ser o seu Senhor e Salvador? Se fosse colocado diante de você mais uma vez escolher se você amará o mundo ou amará a Cristo, você não diria, o meu amado é melhor para mim do que 10.000 mundos, ele atrai todo o meu amor, absorve toda a minha paixão, eu entrego-me a ele muito livremente, ele me comprou por um bom preço, ele me conquistou com seu grande amor, ele me extasiou com seus encantos inefáveis, então eu me entrego a ele. Aqui há uma escolha mútua. Eu gostaria que alguns de nossos amigos se abstivessem de fazer tal posição contra a doutrina que fala que Deus nos elegeu. Se eles o farão, apenas leia a Escritura com uma mente sem preconceitos, ou tenha certeza de que a encontrará ali. Sempre parece inexplicável para mim que aqueles que reivindicam o livre-arbítrio ao homem tão corajosamente não admitem também o livre-arbítrio de Deus. Suponho que meus irmãos não gostariam de ter se casado com alguém com quem não tivessem escolhido. E por que Jesus Cristo não tem o direito de escolher a sua própria noiva? Por que ele não poria o seu amor onde ele quisesse e não teria o direito de exercer, de acordo com sua própria mente soberana, a concessão de seu coração e mão, a qual ninguém poderia, por qualquer meio, merecer? Sabido isso, ele fará a sua própria escolha, quer resistamos à doutrina ou não, pois ele terá misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terá compaixão de quem quiser ter compaixão. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Romanos 9, 15 e 16. Ao mesmo tempo, eu gostaria que aqueles amigos que acreditam nesta verdade recebessem a outra, que também é verdadeira. Escolhemos a Cristo em retorno como resposta à escolha soberana dele na eternidade. Não somos salvos contra a nossa vontade, mas nossa vontade é mudada pela obra soberana do Espírito Santo. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 5 a 8. Eis o livre-arbítrio do Espírito Santo. E isso sem qualquer violação de nossa livre agência. Algumas pessoas não podem ver duas verdades de uma só vez. Elas não conseguem entender que Deus fez toda a verdade ser dupla. A verdade tem muitos aspectos. Enquanto a predestinação divina é verdade, a responsabilidade humana também é verdade. Embora seja verdade que Cristo nos escolhe, também é verdade que a mente não regenerada não o escolherá. E não quereis vir a mim
para terdes vida. Este é o pecado e a condenação do homem. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 5:40 e 3:19. Estabeleçam isso assim em suas mentes, que quando Deus diz, eu vos desposei, isso implica que há uma escolha abençoada em ambos os lados. Ele nos escolhe na eternidade, e como resposta a isso, nós o escolhemos no tempo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Deus opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. E assim é um verdadeiro casamento. 3. A terceira reflexão é que o casamento é fundamentado pelo amor. Onde a afeição mútua não existe, isso não é digno do nome de casamento. A dor e a angústia de tal relação seria uma carga pesada para qualquer coração suportar. Mas onde há verdadeiro e genuíno amor, este é o modo mais doce e mais feliz de vida. É uma das bênçãos do paraíso, que foi preservada para nós após a queda. Sem amor, a vida conjugal deve ser como experimentar algumas das próprias dores do inferno na terra. No contrato solene que trouxe nossas almas hoje a Deus, o casamento é sustentado, fundamentado, fortalecido e feito agradável pelo amor mútuo. Eu preciso falar com você do amor de Deus? É um tema que dificilmente sou competente para falar. Você precisa sentar e derramar lágrimas devido a esse assunto com muita alegria. A alegria que enche o coração e faz com que olhos chorem, mas quase aprisiona a língua, pois é uma alegria profunda e inexprimível. Ele me amou e se entregou por mim. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Efésios 5:2, 1 João 3:1, 15:9. A tarefa de declarar o amor de Deus superaria os poderes de um anjo. Certamente será o nosso serviço abençoado ao longo das eras da eternidade compreender o amor de Deus. E talvez, quando milhares de milhões de anos passarem sobre nossas almas felizes, nós ainda seremos muito afetados e maravilhados pelo amor, como fomos a princípio. A maravilha não diminui à medida que a examinamos. A familiaridade não pode torná-lo comum. Quanto mais nos aproximamos do amor de Deus, tanto mais profunda será a nossa admiração, assombro e temor. Será como uma surpresa grande que Deus amasse tais criaturas infiéis, indignas e insensíveis como nós mesmos, ao final de 10.000 anos, como era no início. Talvez até mais. Quanto mais profundamente chegamos a conhecer o amor de Deus, mais plenamente vamos entender a bondade e a santidade do Senhor. Assim, a nossa maravilha crescerá e se expandirá. Mesmo no céu, seremos tomados de surpresa e admiração pelo amor de Deus por nós. O arrebatamento aumentará a reverência que sentimos. Pois bem, amados irmãos, eu confio também que o amamos em retorno. Vocês nunca sentem uma terna afeição enquanto meditam sobre o Cristo de Deus? Quando às vezes vocês ouvem um sermão em que a querida afeição do Salvador é mostrada, vocês não sentem que surgem espontaneamente lágrimas do seu rosto? O vosso coração não dilata às vezes como se fosse incapaz de segurar as vossas emoções? Não há uma alegria indizível e cheia de glória que vem sobre vocês? Vocês não podem dizer, como diz os versos do hino, Jesus, eu amo o teu nome encantador. Ele é música para os meus ouvidos. Felizmente, eu cantaria tão alto para que a terra e o céu o ouvissem. Eu espero que você não precise cantar hoje. Esta é uma questão que eu ainda desejo saber. Mas eu confio que no silêncio solene de suas almas, vocês possam dizer, tu sabes que te amo. Tristes pelo fato da pergunta ter sido feita, mas ainda assim prontos para responder com Pedro, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Ora, é impossível para você amar a Deus sem a forte evidência conclusiva de que Deus lhe ama. Certa vez conheci uma boa mulher que estava sujeita a muitas dúvidas, e quando examinei a fundo sua dúvida, era esta. Ela sabia que amava a Cristo, mas ela tinha medo que ele não a amava. Eu disse, esta é uma dúvida que nunca me incomodará, nunca, por qualquer possibilidade,
porque eu estou certo disso, que o coração é tão naturalmente corrupto que o amor de Deus nunca poderia chegar ali sem Deus, em primeiro lugar, o haver colocado lá. Você pode descansar bastante certa que se você ama a Deus, isso é um fruto e não uma raiz. É o fruto do amor de Deus por você. E Ele não chegou ali pela força de qualquer bondade em você. Você pode concluir com absoluta certeza que Deus ama você se você ama a Deus. Nunca houve qualquer dificuldade da parte de Deus. A dificuldade sempre foi de sua parte, e agora que sua dificuldade se foi, nenhuma restou. Que nosso coração se alegre e seja preenchido com grande deleite, porque o Salvador nos amou e se entregou por nós. Assim, percebemos a verdade do texto: eu vos desposei.